Paulo, divinamente inspirada, ela é proveitosa. E nesta noite nós estamos diante de um texto maravilhoso da palavra de Deus, onde vemos aqui alguns conselhos do apóstolo Paulo quando escreve essa carta aos Romanos. E quando a lemos, Deus também, Ele fala conosco, Ele nos orienta de forma maravilhosa e especial. O verso 11, Paulo inicia aqui dizendo sobre a necessidade de conhecermos o tempo e sobre a necessidade de despertarmos do sono, visto que o apóstolo, ele nos afirma que a nossa salvação, ela está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Com certeza, aqui deva ter irmãos que tenham mais de 60 anos de fé, 50 anos, 40 anos, servindo ao Senhor. Então, por certo, já esse caminho percorrido, aproxima-se com certeza este momento da salvação. Alguns já partiram, já foram chamados à eternidade, através do veículo chamado morte. Mas nós que aqui estamos, ainda estamos nesta batalha, nesta peleja, e precisamos nos esforçar, porque Cristo está à porta para buscar a igreja. Ou nós subiremos no arrebatamento da igreja, ou nós seremos convidados a estar na eternidade através deste veículo chamado morte. Então nós precisamos observar o que nos diz a palavra. E a recomendação do apóstolo aqui é que nós precisamos conhecer esse tempo. E ele diz, já é hora, ou é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós iniciamos. No verso 12, Paulo nos traz uma outra recomendação. Ele nos afirma categoricamente que a noite é passada, que o dia é chegado. A parte B do versículo 12, o apóstolo diz assim: olha, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. O crente, o cristão, o homem, a mulher que almeja a sua salvação, que aceitou a Cristo, que conheceu o Evangelho, recebeu Jesus, passou pelo batismo das águas e que está caminhando rumo a este alvo, nós precisamos, irmãos, entender isto aqui, que a noite é chegada, a noite é já passada, o dia é chegado, e nós precisamos, como cristão que nós somos, diz Paulo, rejeitar as obras das trevas e nos vestir das armas da luz. Mas nós estamos vivendo em um momento muito difícil, onde as pessoas estão tendo facilidade de andar de mãos dadas com o mundo, de abraçar com as coisas mundanas. Eu disse aqui esses dias,
e disse para uns irmãos que nós estávamos conversando sobre um dos perigos que ameaçam a igreja. Um dos perigos que ameaçam a igreja é quando a igreja passa a amar o mundo. Quando a igreja de Cristo passa a ter uma amizade com o mundo, é um perigo muito grande para aqueles que desejam subir com Ele no arrebatamento. Até porque o Senhor Jesus, Ele disse, e está registrado na palavra, que aquele que constitui amigo do mundo, ou que faz amizade com o mundo, ele se constitui automaticamente inimigo de Deus. Então é um perigo muito grande para a igreja, quando ela faz esta amizade com o mundo, quando ela deseja viver ou andar segundo o curso deste mundo. E nós, irmãos, como povo de Deus que nós somos, nós estamos no mundo, estamos caminhando aqui, vivemos aqui, mas nós não podemos nos contaminar com as coisas do mundo, porque o nosso alvo é o céu. Para onde nós estamos indo? Estamos indo para o céu. Estamos lutando para chegar lá. E para isso, irmãos, nós precisamos fazer cumprir em nossa vida o que Paulo diz aqui: rejeitar as obras das trevas e nos vestir das armas da luz, buscar para nós um revestimento espiritual, buscar para nós estar revestidos do poder, da graça e da unção do Espírito de Deus, procurar vivermos de acordo com a palavra do Senhor. Aquilo que a Bíblia rejeita, nós precisamos rejeitar. Aquilo que a Bíblia condena, nós não podemos aceitar no nosso coração, na nossa vida. Temos que dizer não às coisas do mundo, porque senão vamos ficar aqui, até congregando, mas lá fora vivendo de forma diferente. Jesus vem, arrebata a igreja e ficamos. Aí alguém vai cantar aquele corinho que está lá no livro de Jeremias: passou a cega, findou o verão e não estamos salvos. Aí é uma tristeza. Mas se nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, como está aqui, rejeitar as obras das trevas, nos revestir das coisas espirituais, nós vamos vencer neste mundo e com certeza subiremos ao encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Paulo, no versículo 13, ele nos expressa aqui a forma que nós precisamos andar. Veja bem o versículo 13, Paulo disse: andemos honestamente como de dia. Aí ele traz algumas considerações na parte B e C do versículo 13, dizendo: não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem contendas e invejas. Esses dias alguém, reunido com um grupo de pessoas, disse: quem me prova que eu não posso beber 2, 3 cervejas? Pode beber, tem problema? Quem falou que não pode, né? Pode sim, até mais.
Mas a palavra está dizendo: não em glutonarias, nem em bebedeiras. Aí alguém está sendo já levado por coisas do mundo e acaba contagiando outras pessoas. Mas o apóstolo, ele recomenda aqui a forma que nós precisamos andar. Andando honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem contendas e invejas. Um dia, meu irmão era pastor na cidade de Dom Aquino, e andando na cidade, no geral todo mundo conhece o pastor da cidade, conhece o padre. Na cidade pequena todo mundo sabe quem é o médico, e assim vai. E ele chegou no estabelecimento, ia passando, e o moço chamou: pastor, faz favor. E ele entrou no bar. Rapaz, encheu um copo de cachaça. Oi, bebe, pastor. E ele pegou. O pessoal parou, ficou olhando. Falou: olha, está na minha mão. Se eu quiser beber, eu posso beber. Eu bebo. Mas existe uma coisa: eu sou liberto e tenho domínio próprio. Então eu tenho condição. Tinha um vaso lá e ele derramou no vaso, de derramar. Orou para o moço e falou: agora você é escravo. Você querendo bebe, não querendo bebe, porque você não é liberto. Alguém que estava ali bateu o palmo e ele saiu, foi embora. Então existe a diferença, irmãos. Nós podemos. Mas o que Paulo disse? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Então, irmãos, como salvos, como igreja de Cristo, nós precisamos viver segundo a palavra de Deus. E nós queremos pensar esse assunto com os irmãos que estamos iniciando aqui hoje, sobre o cuidado que nós precisamos ter com a nossa vida de santidade. O cristão precisa ter como alvo a sua vida de santidade, de santificação. Todo cristão, ele precisa estar consciente que ele precisa remir o tempo. Cuidado com o tempo. Glória a Deus. Resgatar e usar o tempo com sabedoria, para as coisas que são importantes. O cristão não pode levar a vida de qualquer forma, viver a vida de qualquer maneira, não. A Bíblia diz aqui que nós precisamos remir o tempo, usar do tempo com sabedoria, praticar todas as coisas no temor de Deus. Precisamos conscientizar. A igreja precisa estar consciente sobre a necessidade de remir o tempo. Glória a Deus. E para isso nós encontramos alguns desafios. Alguém diz: não, é muito fácil ser crente. Na verdade é. Mas muitas das vezes nós enfrentamos desafios para viver uma vida com Deus. Nós temos que enfrentar. E pensando nesse texto sagrado, nós queremos pensar sobre alguns desafios que nós temos a respeito de vivermos neste mundo, remindo o nosso tempo e nos tornando consciente da necessidade
de vivermos uma vida de santidade, de santificação. O primeiro desafio que nós encontramos, que anotei aqui, é o desafio de reconhecer a necessidade de vivermos acordados. Tem aquele... Antigamente cantava-se um corinho nas igrejas sobre o sono indolente, né? Quando nós estamos falando aqui do sono, nós não estamos falando propriamente do dormir no sentido físico. Existem pessoas que estão acordadas, mas como cristão, como servo, como ovelha de Deus, dormindo espiritualmente falando, não contemplando o perigo do pecado, estão dormindo. E o primeiro desafio é reconhecer a necessidade que nós temos de viver acordado. Paulo diz: e isto digo conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono. Precisamos acordar para as coisas que estão acontecendo. Tivemos um congresso aqui, terminou o congresso, na próxima semana alguém que estava aqui, usando dos instrumentos, já estava numa noitada na Expo, tocando e cantando músicas mundanas. Aonde está a espiritualidade dessa pessoa? E se for conversar, está cheio de razão, cobertos de razão. Irmãos, nós estamos caminhando para o céu. E a Bíblia diz, é a Bíblia, não sou eu, a Bíblia diz que é impossível nós servirmos a dois senhores. Ou nós vamos agradar um e aborrecer o outro, amar ou odiar. E a quem nós servimos? Então precisamos, irmãos, ter muito cuidado. Isto é reconhecer a necessidade de vivermos acordados, atentos, sabendo que o momento é de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, ela se aproxima. Eu estava dizendo sobre o perigo de a igreja amar o mundo, mas um outro perigo é o contrário, é o mundo amar a igreja. Jesus falou que o mundo iria nos odiar. Jesus diz: olha, vocês serão odiados por todo mundo. O mundo vos odiarão, porque também odiaram a mim. Mas hoje o mundo está querendo andar num paralelo, de mão dadas com a igreja. Mas que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê da sua proteção, que o Senhor nos sustente na sua gloriosa presença. Então nós precisamos nos despertar dos sonos. Vamos ver o que Paulo diz aos Efésios, capítulo de número 5, 13 ao 16. Carta aos Efésios, capítulo 5, 13 ao 16, diz assim: mas todas estas coisas se manifestam sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É a vontade de Deus para a igreja. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. É isso que Deus quer de nós. Nós precisamos nos despertar, estar atento. Esse despertar aqui, Paulo estaria dizendo assim: olha, estejais vigilantes, sejais cuidadosos,
Estejais atentos. Uma vida indolente não é uma vida de quem procura santidade. É diferente. O indolente, ele não está preocupado com a sua vida de santificação. Tudo pode, tudo vale, como diz o provérbio, né? Do jeito que tocar dança. Mas nós precisamos ser diferente. O livro Regras de Fé que nós temos é a Bíblia. Então o que nós precisamos fazer, ela nos ensina a nossa forma de nos conduzir na sociedade, no trabalho, em casa, na rua. A Bíblia, ela está cheia de orientações a todos nós. Então, se erramos, é porque nós não observamos o que diz a palavra do Senhor. A vigilância é necessário, pois não sabemos quando virá o Senhor. Vamos ver Mateus 24, 42. Precisamos. E esta vigilância, irmãos, ela faz parte desse despertar. 24, 42 de Mateus. Quem quiser procurar, encontrar para lermos. Veja bem, na minha tradução diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E o verso 43, Jesus disse, Mateus registrou, dizendo: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Veja bem, se nós soubéssemos que hora que o ladrão vai chegar, ficaríamos apostos, ficaríamos atentos. Vou ficar aqui porque o ladrão vai chegar e ele não vai roubar a minha casa. É o que Jesus está dizendo. Então nós precisamos estar vigilantes. Hoje existem recursos, existe as câmeras, alarmes, as pessoas têm para proteger a sua casa, né? Coloca um alarme aqui, uma câmera, você está lá em Goiânia, de lá você está monitorando. Se entrou alguém na sua casa, o disparo, o alarme, aciona aqui no celular. E como é que está a nossa proteção espiritual, né? Jesus está falando sobre isso, sobre a necessidade de nós estarmos atentos, apercebidos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estar acordado, conhecendo o tempo, que é tempo de despertar, é o tempo de estar atento, de estar olhando, observando. Aqui tem os porteiros, né? À direita, à esquerda. Qual é a função deles? Observar, olhar como está o andamento do culto, se está necessitando de alguma coisa. O olho do porteiro, do cooperador, eles têm que estar aqui dentro, mas ele tem que estar lá fora também. O que pode vir lá de fora? Então é assim. E a igreja é isso, nós precisamos estar atentos, olhando para todos os lugares ao mesmo tempo, vigilantes. Então é isso aqui que Paulo está chamando a nossa atenção, que nós precisamos nos despertar, estar atento, olha, esteja acordado, sejais apercebidos, os dias são maus. Vamos ver a primeira carta do apóstolo Pedro, 5 e o versículo 8. Primeira carta de Pedro, verso 5. Capítulo 5, versículo 8. Primeira carta, capítulo 5, verso 8. Alguém encontrou? Quer ler?
uma de cada vez. Lê novamente. Veja bem, irmãos, Pedro escreve dizendo: sede sóbrios. Na tradução que leu o irmão San Diego, ele diz: seja sensatos, sede sóbrios, vigiai, quer dizer, estejais atentos, apercebidos, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então sou eu, é você, somos nós que precisamos ter o cuidado, estar atento, por onde eu estou andando, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, com quem estou falando, o que não posso falar, o que devo falar. Precisamos estar apercebidos, porque a nossa salvação, ela está mais próxima de nós do que quando nós aceitamos a fé. Glória a Deus. E nós precisamos, irmãos, perceber isso, entender as coisas, entender o tempo, entender as estações, entender que Cristo está às portas para buscar a igreja, e sabendo disso, fazer cumprir em nós o que diz o versículo 12: rejeitar as obras das trevas. O segundo desafio que nós encontramos aqui é o desafio de reconhecer a necessidade de vivermos com coerência, com prudência, o versículo 12, né? Não podemos viver de qualquer forma, temos que ser coerentes, temos que ser cuidadosos. A coerência nos faz ver que pertencemos ao dia e não à noite, que nós agora somos de Cristo, que nós agora não somos mais deste mundo. Um cristão que é coerente, ele entende isso. Olha, eu já deixei as obras das trevas, eu já deixei as obras do mundo, eu já deixei o mundo com as suas paixões. Eu agora sou do dia, eu agora sou servo de Jesus, eu agora estou caminhando para o céu. Eu preciso me esvaziar das coisas do mundo e me encher da presença do Espírito Santo, me encher da graça, me encher da unção, me encher do poder de Deus. Glória a Deus, é isso que nós precisamos. Então sejamos, irmãos, coerentes. A noite, ela fala do tempo em que nós vivíamos nas trevas. A noite, ela representa o tempo em que não conhecíamos ainda o Evangelho, não conhecíamos a palavra de Deus, não sabíamos o que era servir a Deus. É o tempo representado pela noite, que esse tempo ficou no passado, mas não, agora os nossos olhos foram abertos, nós já aceitamos Jesus, nós já conhecemos a palavra, nós conhecemos o que é a nossa salvação. O que precisamos fazer? Andar na presença do Senhor, andar em espírito, como diz a palavra, para não cumprirmos na nossa vida as obras da carne. Glória a Deus. As obras das trevas, irmãos, são as obras ou as práticas do velho homem. O velho homem com os seus feitos, né? Quando
ainda não conhecíamos a palavra de Deus, no tempo da nossa ignorância, valia tudo, éramos ignorantes, não conhecia o querer de Deus, não sabia nada da palavra, não sabia o que era santificação, não sabia nada das coisas de Deus, era o velho homem, era a velha natureza. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que as coisas velhas se passaram, agora tudo se fez novo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos conceda da sua graça. E nós precisamos, irmãos, deixar os feitos do homem velho para vivermos uma vida nova em Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia para Colossenses capítulo 3, versículo 5 a seguir. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a necessidade de mortificar em nossos membros as obras do velho homem. Verso 5 a seguir, Colossenses 3, verso 5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas, mas não andamos mais. Está falando do outro tempo, daquele tempo do velho homem, quando vivieis nela. Agora diz assim, verso 8: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, irmãos, as obras das trevas precisam ser deixadas, as obras do velho homem precisam ser abandonadas. Por isso que Paulo está dizendo, verso 12: a noite é passada, o dia é chegado, rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Deus tem vitória para a igreja, Deus tem bênçãos para a igreja, Deus tem para o seu povo dons espirituais, Deus tem para nós renovo espiritual, Deus tem para nós visões celestiais, Deus tem para nós avivamento, Deus tem para nós a alegria verdadeira que enche a alma, que alegra o coração até transbordar. Deus tem para a sua igreja aquilo que o mundo não pode oferecer, Deus tem para nós aquilo que o mundo não pode dar, mas o Senhor nos dá pelo poder da sua palavra. Oh, glória a Deus. Segundo ponto aqui, meus amados, é reconhecer a necessidade de vivermos com coerência. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A coerência nos faz vestir as armas da luz. Aí quando Paulo nos chama a nossa atenção na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 10, falando sobre as armaduras de Deus, precisamos estar revestidos das armas da luz. A maneira cristã, a nossa maneira cristã de andar, irmãos, segundo Paulo escreve aos Efésios, é uma maneira digna. Precisamos andar com dignidade. Vamos ler
capítulo 4 de Efésios, verso 1, nós não podemos andar de qualquer maneira, não. Nós somos o povo do Senhor, nós somos o povo de Deus, comprado, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Somos diferentes. Veja bem, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, veja bem, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ande com dignidade. Ande, Paulo está dizendo, andeis como é digno da vocação com que foste chamado. E aí ele pontua algumas coisas aqui no versículo de número 2, dizendo: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, ele diz, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como é que você suporta? Pelo amor. Até quando vai suportar esse indivíduo aí? Até Jesus voltar. É o que a Bíblia vai recomendando, irmãos. Veja bem, andar com dignidade, com humildade, com mansidão, ser longânimo, saber suportar um ao outro em amor. E Paulo conclui no verso 3 dizendo: guardando, procurando guardar a unidade do Espírito como vínculo da paz, pelo vínculo da paz. Então, meus amados, que Deus nos abençoe, nos guarde. Primeiro desafio é reconhecer a necessidade de vivermos acordados. Segundo desafio é reconhecer a necessidade de vivermos com coerência. Depois daremos sequência ao terceiro, talvez na próxima terça-feira. Terceiro desafio que nós pontuamos aqui é reconhecer a necessidade de vivermos com dignidade. E nós vamos ver a maneira cristã que devemos andar. A maneira cristã de andar, ela repudia as práticas erradas e pecaminosas do mundo. E sabe, na próxima terça-feira retornaremos a esse assunto. Temos aqui também o quarto desafio: reconhecer a necessidade de viver com autocontrole. Nós precisamos do autocontrole. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça. Vamos ouvir as crianças.